Esse é o primeiro vídeo da minissérie Navegando rumo à Austrália. E nesse primeiro vídeo eu vou contar para vocês por que nós decidimos fazer o intercâmbio, quanto custou e como nós nos planejamos para fazer o pagamento. Olá, Austrália! Olá, Brasil! Primeiro de tudo, essa história de intercâmbio começou quando? Em 2015, eu fui para o Canadá, eu tinha 19 anos, e eu fiquei um mês no Canadá estudando inglês, em Vancouver. Eu amei, foi uma experiência maravilhosa, aprendi pra caramba. E quando eu fui para lá, eu estava no meio da minha faculdade de Direito, né? Eu sou formada em Direito no Brasil. E eu sempre prometi para mim mesma que quando eu acabasse a faculdade, eu ia fazer intercâmbio de novo, eu ia voltar para o Canadá. Aconteceu que no último ano da faculdade, eu conheci o Bruno, que hoje é meu esposo. E o Bruno sempre teve o sonho também de fazer intercâmbio. E aconteceu que assim que eu me graduei, eu consegui um emprego numa empresa multinacional na área jurídica e eu fiquei muito feliz. Eu aceitei a vaga e nisso o Bruno já estava se organizando para o intercâmbio dele. E eu falei assim para ele que ele tinha que realizar o sonho dele, ele tinha que correr atrás e que era para ele ir fazer o intercâmbio, né? Ele quis vir para a Austrália. Entre o Canadá e a Austrália é mais fácil e mais barato vir para a Austrália, porque aqui na Austrália, no visto de estudante, você estudando 4 semanas de inglês, no mínimo, você já tem o visto de estudante que te dá permissão para trabalho. Ele veio para a Austrália em 2019, eu fiquei trabalhando no Brasil, na empresa que eu tinha entrado. Eu não queria vir para a Austrália, não queria vir. Em 2020, o Bruno voltou para o Brasil para ficar um mês. E uma semana depois que ele chegou, as fronteiras se fecharam por conta da pandemia. E aí o Bruno ficou 2 anos no Brasil, esperando as fronteiras abrirem novamente para voltar para a Austrália. Nesses 2 anos que a fronteira ficou fechada, nós nos casamos, compramos nosso apartamento. E aí eu comecei a viver a vida de adulto real, vamos dizer assim, né? A gente pagava nosso apartamento, a construção que a gente comprou na planta, pagava a entrada, juros de obra, que vocês sabem que é caríssimo. Isso tudo, pandemia acontecendo, tá? Pandemia acontecendo. O Bruno teve que se recolocar no mercado de trabalho no Brasil, que foi muito difícil, porque no Brasil várias empresas fecharam. E foi nesse momento que eu me casei, que eu comecei a olhar para minha vida. E a questão financeira, assim, foi um fator muito importante para decidir fazer o intercâmbio. E também nós queremos ter filhos um dia e eu ficava pensando, se eu não for agora realizar esse sonho, porque desde lá de 2015 eu queria terminar a faculdade e voltar, né, a fazer o intercâmbio, então já tinha esse sonho. O Bruno já queria voltar de qualquer forma, porque o Bruno, ele não queria ficar no Brasil de jeito nenhum. Eu que fiquei segurando ele, eu não queria vir. E aí, quando as coisas foram acontecendo, quando eu comecei a viver a vida de adulto real, aquela limitação financeira, a gente conseguia pagar nossas coisas, só que eu ficava assim, meu Deus, se eu tivesse um filho, o que eu ia dar pro meu filho nessa limitação? E aí, o Bruno, como ele tinha morado aqui na Austrália, ele tinha visto a realidade, ele me contava muita coisa. Quando ele chegou no Brasil pra nos visitar, o Bruno tinha comprado várias coisas aqui na Austrália e na hora que eu olhei ele abrindo a mala, assim, ele comprou um iPhone novo pra mim, trouxe presente pras pessoas, perfume e tudo mais. Eu falei, nossa, aqui no Brasil o Bruno nunca ia ter condição de comprar isso nesse momento, né, que a gente tava vivendo. Enfim, gente, eu comecei a observar vários fatores na minha vida, o meu futuro, o que eu queria pro meu futuro, qual a experiência de vida que eu queria ter. E aí eu decidi vir para a Austrália. O Bruno já estava decidido, mas eu não. Eu não vou falar aqui a agência que nós viemos, não vou indicar agência nenhuma. Inclusive, eu trabalho numa agência, tá, gente? Quem precisar de alguma coisa relacionada a intercâmbio, tiver alguma dúvida, só me falar, tá? Fala comigo aqui. Já passei por essa etapa, né, que vocês estão passando de organização, de dúvidas, então é muito bom ter a ajuda de quem realmente conhece o caminho. E começamos a nos organizar, a fazer cotações. E aqui começa as dicas para vocês. Tudo que eu vou falar aqui, gente, é com base na nossa experiência. Cada projeto de intercâmbio, ele depende de vários fatores.
Então, por exemplo, se você tá vindo solteiro, se você não tem inglês, então tudo vai depender, o valor do seu intercâmbio vai depender de vários fatores. Eu já tinha inglês intermediário, o Bruno, o período que ele ficou aqui, ele ficou estudando inglês. Eu não queria vir para estudar inglês, porque quando você estuda inglês, você estuda todos os dias. Então você estuda full time, você estuda mais horas. Consequentemente, o curso de inglês ele é mais caro. Então eu decidi fazer um curso VET, que é um curso vocacional de business, o Certificate 4, né, certificado 4 em business. Quando você estuda um VET, você estuda menos horas, né? E aí você acaba ganhando um pouco, porque, por exemplo, um curso de 4 meses de inglês, como ele é um curso full time, período integral, corresponde ao valor de um curso vocacional, que são menos horas, 2 vezes por semana só, de 8 meses. Então a gente queria aplicar para um visto de um período maior e não para um visto de inglês de 4 meses, sendo que eu já tinha um inglês, então assim, eu preferi estudar uma coisa a mais, né? Já que eu já tinha um inglês, fora que se você estuda um VET, você também aprende inglês de qualquer maneira, né? Você não vai aprender inglês só no curso de inglês. A partir do momento que você chega na Austrália, você já está aprendendo inglês. Tudo aqui em inglês, então não tem como não aprender inglês, né? Então nós viemos com um visto de estudante, um curso de 34 semanas, o curso vocacional de Business Certificado 4. Nós viemos como casal, a gente já era casado, nós nos casamos em novembro e o nosso visto foi aplicado em março. Aí o que nós fizemos? Nós separamos algumas agências que são bem conhecidas, grandes, e nós solicitamos os orçamentos para essas agências do visto de estudante para casal de 34 semanas no curso de business. E as agências, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque elas ganham com a comissão, né? Quanto mais elas vendem, melhor. E eu já tinha um nível intermediário de inglês e algumas agências tentaram me vender um curso de inglês. E a gente batendo o pé. Não queremos curso de inglês, queremos o curso de VET. Não queremos o curso de inglês, queremos o curso de VET. E aí eles disseram, tá, mas tem que fazer uma prova na escola. Eu assim, tudo bem, faço a prova na escola, que é uma prova online, para verificar o nível do meu inglês. Fiz a prova, consegui o nível que precisava para fazer o curso VET, porque você só pode fazer o VET com um nível pelo menos intermediário de inglês. Senão você não tem como fazer VET, tem que estudar o inglês geral primeiro. E aí, a gente ia recebendo as propostas e a gente ia analisando os valores. E a gente pegava a proposta de uma agência, mandava para outra, falava, olha, essa agência aqui tá cobrando esse valor, vocês conseguem cobrir? O que vocês conseguem fazer pra gente? Então a gente fez as negociações com as agências. Como o Bruno já tinha vindo para a Austrália a primeira vez, ele tinha muita experiência de como isso funcionava. Então a gente começou a negociar com as agências, né? Até que a gente conseguiu esse orçamento. Então agora eu vou começar a falar para vocês quanto que ficou o curso de 34 semanas em business, mais o OSHC, que é o seguro saúde para casal. O seguro saúde para casal é mais caro que o seguro saúde para uma pessoa só. Então o curso mais o seguro saúde ficou R$ 18.811,60. A taxa de visto para casal também é mais caro, porque são 2 pessoas aplicando juntas. O aplicante principal, a taxa de visto era $630 e o dependente $470. Lembrando, gente, que eu estou falando de um orçamento para intercâmbio votado em 2022, logo em sequência que a Austrália abriu a fronteira. Então lembre-se que o cenário era outro do que é hoje. O valor do dólar era outro do que é hoje. Às vezes, alguma coisa que eu vou dizer nesse vídeo não acontece mais hoje em dia, porque passou o tempo, estamos num outro cenário econômico, enfim, pandemia já passou. Tudo isso aqui aconteceu assim que a Austrália abriu a fronteira. Então todo mundo queria vir para cá, foi aquela loucura depois do Covid. Consulta médica, que nós tivemos que fazer exame médico, que consiste no exame a consulta que você passa com o médico e uma radiografia do tórax, vezes 2.
eu e o Bruno. A consulta foi R$ 600 por pessoa e a radiografia do tórax foi R$ 232 por pessoa. Então, a consulta médica, os dois, R$ 1.200, radiografia, os dois, $464. Fizemos o exame médico em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Eu também gastei com a tradução do meu diploma e da minha certidão de casamento, que foi R$ 240, tem que ser uma tradução juramentada. Passagem aérea, gente! Ai. Eu consegui um desconto pela Qatar, porque eu tinha um visto de estudante, eu ia vir para estudar. O COE está no meu nome, a matrícula está no meu nome, então só eu consegui o desconto, Bruno não. Eu paguei na passagem R$ 5.407,68, isso em real, tá, gente? E o Bruno, R$ 6.977,88. Então, curso, OSHC, que é o Seguro Saúde, visto, consulta médica, a radiografia do tórax, tradução de documentos e passagem aérea, tudo isso ficou R$ 36.951,16. Sim, gente. Sim. Então, esse foi o valor do nosso intercâmbio. Nós fechamos o contrato com a agência em janeiro de 2022. O visto, ele foi aplicado em 24 de março de 2022. O exame médico nós fizemos em 14 de abril de 2022. O nosso visto foi aprovado dia 13 de maio e a minha aula começava dia 23 de maio. Nós só compramos a passagem aérea depois que o visto foi aprovado, porque a gente estava com medo de não ser ou acontecer alguma coisa e ficar remarcando passagem, vocês sabem que é muito complicado. E aí nós tivemos que comprar passagem para chegar na Austrália depois das minhas aulas, porque as passagens estavam um absurdo de caro. E a gente chegou na Austrália dia 28 de maio, uma semana depois que minhas aulas começaram. Avisei na agência, para a agência avisar a escola, né? E deu tudo certo. Quanto nós economizamos com as negociações, né? Que eu falei para vocês, a gente ficava mandando a proposta de uma agência para outra para negociar, para chegar no melhor preço. Nós conseguimos com as negociações um desconto de $3.710 australianos e R$ 200. E agora, para falar um pouquinho dos documentos, né, que eles pedem: passaporte, RG, CNH, certidão de casamento, no nosso caso, né, comprovante de escolaridade, diploma, olerites, declaração de imposto de renda. E aí, um item muito importante é a comprovação financeira. Porque quando você vem para a Austrália, naquela época, 2022, qual era a regra? Essa regra muda todo ano, gente. Então, hoje não é mais essa regra. A comprovação financeira era de $1.753 por mês, mais 35% do dependente, que era o Bruno, era meu dependente no meu visto. Então, só para vocês entenderem, quando você aplica o visto como casal, só um precisa estudar, que era o meu caso. O outro, ele entra só como dependente. Quando nós renovamos o visto aqui, nós trocamos, né? O Bruno, que está estudando agora, e eu estou como dependente. A comprovação financeira é um item muito delicado. Cada agência passa uma recomendação. Quando nós aplicamos nosso visto, nós não enviamos extratos bancários com o valor da comprovação. O que nós enviamos foi uma carta, que é a chamada carta custeio, que é a pessoa que está te ajudando financeiramente a realizar o intercâmbio. Tem algumas regrinhas da pessoa que pode ser o seu suporte financeiro para fazer o intercâmbio. No nosso caso foi o meu pai, então teve que fazer uma carta no nome dele, ele teve que assinar. E nessa carta ele diz que ele se responsabiliza pelas despesas de estadia, alimentação e transporte na Austrália durante o período dos nossos estudos. Essa carta era falando que o meu pai ia ser o suporte, mas na verdade quem pagou todo o intercâmbio fomos nós, né? O meu pai entrou nessa parte de comprovação financeira se o governo pedisse. Quando a imigração pede, você tem um período para fazer a comprovação. E esse valor que está na sua conta, ele precisa estar na sua conta, se eu não me engano, 3 meses antes. Então a gente aplicou o visto sem comprovação financeira. E ficamos atentos, porque pode ser que a imigração pedisse a comprovação. E nesse tempo, a gente foi vendendo tudo. Vendeu o carro, vendeu tudo que a gente tinha.
e ficamos esperando a comprovação, se eles iam pedir a comprovação ou não. E aí aconteceu que eles não pediram comprovação financeira, o que foi ótimo, né? Mas, gente, a comprovação é um item muito importante. Se eles pedem a comprovação, você precisa comprovar o valor total que eles pedem, né? Se você comprova só metade, pode ser que eles neguem o seu visto. Algumas pessoas, no ato da aplicação do visto, já comprovam as condições financeiras, né? Já fazem a comprovação financeira porque ela já tem o valor total. E isso é excelente, melhor ainda. Finalizando, então tem carta custeio, a gente teve que fazer também uma carta de intenção, que é para falar por que a gente quer vir para a Austrália, por que esse intercâmbio vai beneficiar nossos planos para o futuro, nossa carreira. Eu fiz uma carta, o Bruno fez outra. Essa carta é de extrema importância. Juntei a minha carteira da OAB também, juntei meu certificado de intercâmbio no Canadá. Quando você já teve vistos aprovados para outros países, você precisa falar. Se você teve visto negado, você também tem que falar. E uma coisa que a agência falou pra gente traduzir foi a CNH, se a gente quisesse dirigir aqui na Austrália. Mas a verdade é que se você fez a tradução juramentada da CNH, essa tradução ela não serve para você dirigir aqui na Austrália. Tem que ser uma tradução na AT, um tradutor registrado nesse órgão aí na AT. Quando a gente agendou o exame médico, foi pedido a vacina do Covid e a vacina da febre amarela. Então, já quando a gente agendou o exame médico, eles já pediram esses documentos. O comprovante da vacina da febre amarela é obrigatório para entrar na Austrália. E antes da gente chegar na Austrália, a gente fez, uma semana antes do embarque, a gente preencheu o Digital Passenger Declaration, que é quando você informa para a Austrália que você está indo e quando que você vai chegar no país. Como nós nos organizamos? Cada agência tem formas de pagamento diferenciadas. A passagem aérea nós parcelamos no cartão, tem que trazer um tanto em cash, em dinheiro em espécie, até sua conta que fica pronta, né, para você poder depositar o dinheiro. Eu fui mandada embora do meu emprego, isso me ajudou muito, a empresa foi muito legal comigo, muito mesmo. Assim que a gente aplicou o visto, eu conversei com a minha gerente, com a minha supervisora numa conversa que foi só choro, porque ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu tava triste por sair de um trabalho que eu gostava. Então, gente, essa foi a nossa história aí com o intercâmbio. Esse foi o valor que nós pagamos. Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Eu acredito que a gente já recuperou esse dinheiro aí que a gente gastou com o intercâmbio. E é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, curte. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, tá? Que eu vou responder vocês. E compartilha com aquele amigo que tem um sonho de vir para a Austrália, ou com o seu namorado, namorada. Essa minissérie, Navegando Rumo à Austrália, esse é o primeiro vídeo da minissérie, né? Terão mais 3 vídeos, se eu não me engano. Então, vou falar sobre acomodação, como arrumar emprego. Então, gente, vai ter muito conteúdo legal aqui mesmo. Eu estou muito feliz em compartilhar isso tudo com vocês, porque eu sei a ansiedade e as dúvidas que o intercâmbio dá. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima e não esquece de curtir o vídeo.